Bom dia! Bom dia, preciosas mulheres amadas, filhas de Deus. Chegamos no dia 10 do nosso devocional da semana 2. E hoje o tema é as pedras, o terreno da mente. Sejam todas muito bem-vindas, você que está chegando aqui no devocional pela primeira vez. Todos os devocionais anteriores estão gravados aqui no meu perfil do Instagram e também lá numa playlist do YouTube. Se você não encontrar, é só me pedir que eu mando para vocês. E nós também temos o nosso grupo de devocional com todas as mulheres que estão acompanhando, que ali a gente troca alguns complementos da leitura do dia, a gente conversa. E nós vamos começar a ter umas ações mais pontuais a partir deste final de semana. Então, também te convido para fazer parte do grupo do nosso devocional, tá bom? Também tá aqui nos destaques do meu perfil, mas se você não encontrar, é só me pedir o link. O tema de hoje, as pedras, o terreno da mente. Parte dela caiu sobre pedras e quando germinou, as plantas secaram porque não havia umidade. Lucas 8:6. Lembrando que essa semana, nós estamos desde ontem, na verdade, falando sobre os terrenos que as sementes caem para serem semeadas. Bom dia, Bel. O segundo terreno mencionado por Jesus em sua parábola, então ontem nós vimos sobre o primeiro terreno, que é o terreno das emoções, o terreno pelo caminho, a beira do caminho. E hoje nós vamos falar sobre o segundo terreno. O segundo terreno mencionado por Jesus em sua parábola é o pedregoso. Creio que esse tipo de solo pode ser compreendido como a mente humana. Pertencem a esse âmbito os pensamentos, as convicções e os conceitos. É na mente, nas emoções, que são construídas as fortalezas mais resistentes. E como sabemos, as fortificações são construídas com pedras. A mente humana é tão incrível que Salomão, um homem extremamente sábio, concluiu: como imagina em sua alma, assim ele é. Está lá em Provérbios 23:7. Provérbios é um livro escrito por Salomão. Sim, você é aquilo que pensa. A Bíblia adverte sobre o perigo de termos uma mentalidade cauterizada e nos aconselha a submeter a Cristo todo pensamento, pois este se assemelha a uma pedra que precisa ser esmiuçada. O que ela está dizendo aqui? Que o nosso pensamento, ele é uma pedra que precisa ser esmiuçada, que precisa ser esmagada, que precisa ser, estraçalhada ali. E que todo o nosso pensamento nós devemos submeter a Cristo. Por quê? Porque o que eu venho trabalhando com vocês desde o início, nós precisamos andar pelo Espírito e não pela carne. Não é a nossa vontade, mas é a vontade do Pai. E o pensamento, muitas vezes, ele não vai ser um pensamento que veio do Espírito, mas sim da nossa carne. Então, como saber se o meu pensamento está correto ou não a respeito de algo, acerca de alguma situação? Por submetendo esse pensamento ao Pai. Na oração do monte de segunda-feira, o pastor ministrou sobre isso, sobre andar com o Espírito Santo todo o tempo, 24 horas por dia. Sobre estar em oração 24 horas por dia. Já expliquei para vocês o que é oração. Orar, falar e entrar em ação. Então, é você falar primeiro com o Espírito Santo e depois você entrar em ação. Quando? Todo tempo. Todo tempo. Tá no telefone para fechar um negócio? Espera só um pouquinho aí, fulano. Você vira pro lado. Espírito Santo, e aí? O que eu respondo para essa pessoa? A Késia, bom dia, Késia. A Késia até me mandou no direct ontem à noite. Eu achei um barato, porque é exatamente aquilo, Depois eu vou compartilhar no Stories pra vocês verem. Eu querendo dar uma resposta e pedindo pro Espírito Santo me segurar ali. Eu até brinquei com ela, estamos no tratamento
divino. Então é você submeter os seus pensamentos ao Espírito Santo e não somente os sentimentos. Ontem a gente viu muito que nós não devemos deixar emoções e sentimentos nos guiarem. E hoje nós estamos vendo sobre os pensamentos. Os pensamentos, eles também não são confiáveis, tá? Os pensamentos do ser humano podem chegar a se petrificar. Os pensamentos do ser humano podem chegar a se petrificar. Por isso, não se surpreenda se o inimigo usar estas mesmas pedras para construir fortalezas na sua mente. Tem um livro que ele se chama O Campo de Batalha da Mente. Eu ainda não li ele, mas ele está na minha lista de leitura e ele fala exatamente sobre isso. Sobre como o inimigo, ele usa a nossa mente, os nossos pensamentos, é como se ele fosse inserindo ali pensamentos e coisas dentro de nós para petrificar. E um pensamento que ele é petrificado é onde ele dá lugar ao ego, a tudo que a gente vem conversando. E um pensamento que é submetido ao Espírito Santo, que é submetido a Cristo, a Jesus, a Deus, as chances das coisas darem certo são maiores. Agora, curiosamente, quando a semente de Deus cai em uma mente cauterizada e enrijecida, não demora a brotar. Jesus explicou aos discípulos que o solo rochoso representa aqueles que recebem a mensagem com alegria, cuja fé logo floresce, embora murche diante da primeira aprovação, por falta de raízes mais profundas. Desse modo, no instante em que a semente é lançada sobre a mente petrificada, os pensamentos não conseguem frutificar o que é de Deus. A Bíblia, no entanto, ensina um segredo para vencer essa realidade. Tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Quem quiser ler o contexto todo está lá em Filipenses 4:8. Em outros termos, necessitamos agir segundo a mente de Cristo. Em outras palavras, nós precisamos nos submeter a Jesus Cristo o tempo todo. Isso aí tá lá em 1 Coríntios 2,16. E ao mesmo tempo desenvolver a constância nessa prática. Não apenas com uma intensidade afobada, que é temporária, mas buscando estabilidade para enraizar e frutificar. Outro dia eu vi a própria Viviane Martinello postando, eu acho que foi ela, nas redes sociais dela, e ela dizia assim, que mais importante do que a intensidade é a constância. Quando eu falei para vocês no início do devocional que seria muito importante a constância de vocês aqui nessas 8 semanas, é sobre isso. Porque a intensidade é o que ela já trouxe aqui. Ela é boa, é ótima você ter intensidade. Principalmente quando a gente está num momento que exige uma maior intensidade. Mas melhor do que a intensidade é a constância. Porque melhor é para você, para sua vida, para o seu relacionamento com Deus, você ter 5 minutos de oração todos os dias. Seu secreto, ali sozinha, do que uma vez por semana você só ir na igreja. Como eu digo, né? Vigiem, mulheres. Vigiem. Por esse motivo, Paulo, enquanto estava preso, disse: posso estar na prisão, mas estou assentado com Cristo nas regiões celestiais. Por meio dessa mentalidade e atitude, o apóstolo evitava que a preciosa semente que havia recebido de Deus caísse em terreno pedregoso e mantinha o foco em Cristo, que em tudo foi tentado, mas venceu. O que ele traz aqui, gente? Que se nós mantivermos a nossa mentalidade em uma mentalidade do reino, que é o primeiro tópico, agora vocês estão entendendo por que é o primeiro tópico do nosso desafio, que nós vamos começar segunda-feira?
O primeiro dia nós vamos trabalhar mentalidade do reino, porque tudo começa na nossa mente. E se nós mantivermos uma mentalidade do reino, vai ser muito mais difícil essas prisões que o inimigo tenta nos colocar. Quanto mais a gente muda a nossa mentalidade, quanto mais a nossa mentalidade ela vai sendo voltada para as coisas do alto, para as coisas de Cristo, quanto mais a nossa mentalidade ela for enraizada na palavra, mais a gente vai se desvencilhando, mais a gente vai saindo dos cativeiros mentais que o inimigo nos colocou. E a gente tem muito cativeiro para se libertar. É uma libertação mesmo. Nós precisamos nos libertar dessas prisões que a nossa própria mente nos coloca. Os sofismas também são erigidos em solos rochosos, uma vez que são mentiras vestidas de verdade. Na prática, funcionam como uma espécie de vacina contra a realidade, o que significa dizer que a verdade não surte efeito em uma mente dominada por sofismas. Estes, por sua vez, dão espaço a outro inimigo voraz desses últimos dias, a apostasia, que se assenta no trono dos sofismas e dali bombardeiam sem cessar a mente humana. A questão hoje é: como você se protege desses ataques? Peça a Deus dia após dia. Não permitas que a minha mente se torne um solo rochoso, Senhor. Além disso, pela graça divina, podemos contar com a ajuda de conselheiros e profissionais capazes de nos auxiliar a remover as pedras, no caso de uma mentalidade enrijecida. Assim, passamos por um processo pessoal de demolição e reestruturação, no qual as fortalezas, cauterizações, sofismas, traumas e mentiras são rompidas, dando lugar a uma mentalidade marcada por Cristo. Um parênteses aqui que eu venho reforçando muito com vocês e que hoje eu vou reforçar de novo, tá? Ela traz aqui, né? Além da graça divina, além do nosso secreto com Deus, além do nosso processo individual com Deus, que nós estamos trabalhando aqui todos os dias, através do momento de oração que você tem todos os dias depois do devocional, ela traz aqui, né? Podemos contar com a ajuda de conselheiros e profissionais capazes de nos auxiliar a remover as pedras. Que são o quê? Falei ontem sobre isso para vocês. Os terapeutas, as psicólogas, os mentores, os conselheiros, os líderes. Apenas se atentem a uma coisa: buscar pessoas que tenham a mentalidade do reino. Buscar pessoas que vão ter o cuidado de falar para você, de te ajudar a quebrar, de te instruir, mas que vão ter o cuidado de usar a palavra como base. Porque se você também pega um conselheiro errado, uma pessoa busca ajuda no lugar errado, essa prisão que você está, você vai ficar mais aprisionada ainda. Ou ela vai te ajudar a te tirar de um lugar e você vai ficar aprisionada em outro. É por isso que eu falo para vocês, antes de buscar ajuda em pessoas, pergunte primeiro para Deus, se submeta a Cristo. Senhor, eu quero fazer uma mentoria com fulano. Eu quero iniciar uma terapia, eu tô precisando de uma terapeuta. Gente, isso é excelente, nós precisamos mesmo. Nós necessitamos de seres humanos, nós somos dependentes um dos outros também, assim como nós somos de Cristo. Mas peça a Ele direcionamento. Senhor, coloca o profissional correto na minha vida. Coloca o conselheiro correto. E a palavra diz que nós devemos ter diversos conselheiros, porque é um para cada área. E você sabe qual é o melhor conselheiro para você? Qual é o melhor mentor? Qual é a melhor terapeuta? Qual é o melhor profissional que você vai buscar?
aquele que tem autoridade na área que você precisa de ajuda. E como você sabe se aquela pessoa tem autoridade ou não? Se ela já passou pelo processo. Porque a pessoa que não passou pelo processo, a pessoa que não viveu um processo de libertação deste cenário de cativeiro que você está vivendo hoje, ela não tem autoridade para te ajudar. Porque ela não sabe como é. Ela não viveu aquilo. Então ela não vai ter autoridade. Então procurem pessoas olhando a história dela, não as pessoas que só leem um negócio ali e que aí vão te ajudar. Mas procurem pessoas com autoridade na área que você precisa. É por isso que a palavra traz que nós devemos ter diversos conselheiros para diferentes áreas da nossa vida. Porque uma pessoa, um exemplo, tá? Tô buscando ajuda para uma depressão. Ok, os profissionais, tudo, eles vão poder te ajudar. Eles vão conseguir te ajudar. Aqui, um profissional, uma pessoa que nunca passou por uma depressão, ela vai conseguir te ajudar, ela vai conseguir te entregar chaves. Mas vocês concordam comigo que uma pessoa que tem uma história de superação nessa área, que viveu uma história de libertação nessa área, ela vai ter muito mais autoridade para te ajudar, um profissional assim? Quando você está buscando uma restauração no seu casamento, por exemplo, adianta vocês se aconselhar? Adianta, tá? Eu preciso que vocês entendam isso que eu tô dizendo. Adianta vocês se aconselhar, você conversar com pessoas que não passaram por um processo de restauração? Adianta, sim ou não, depende. Eu, no meu processo, eu busquei pessoas para me ajudar nessa área de casamento. E o que a maioria fala é aquilo que nós também falamos ontem. O importante é você estar feliz, o importante é você estar bem. Nem sempre Deus quer restaurar o casamento. Agora vai conversar com uma pessoa que teve o casamento dela restaurada por Deus. Vai ser totalmente diferente o que ela vai te aconselhar, o que ela vai te falar. Você quer mudar a sua mentalidade, mudar a sua forma na maternidade. Você quer ser uma mãe melhor. Você quer buscar aprender coisas sobre maternidade. E aí você vai fazer um curso com uma profissional que está dando o curso que ela não é mãe. Ela vai te ensinar coisas? Vai. Mas ela vai ensinar coisas que ela leu num manual. Agora pega uma pessoa que ela viveu a maternidade, que ela foi mãe, que ela sentiu na pele o que é um puerpério. É muito diferente a autoridade que aquela pessoa tem sobre aquele determinado assunto. É muito diferente. Então, antes de buscar os conselheiros, se submetam a Deus, perguntem a Ele. E não sejam teimosas, como em muitos momentos eu fui. De trazer pessoas para o meu deserto que Deus não chamou para estar ali. De trazer pessoas para me aconselhar que Deus não chamou para estar ali. Deixa eu compartilhar com vocês. Eu lembro que no meu processo, né, eu tive 3 principais mentoras até agora. 3 principais mentoras nesse meu processo de 1 ano e meio aqui. A primeira foi quando eu estava no início desse meu processo de conversão. Foi aquele primeiro momento que eu conto pra vocês que eu me rendi realmente, que eu me joguei de joelho no chão, chorando muito, falei: eu preciso de mudança, eu quero conhecer esse Deus que os crentes dizem que existe, porque foi dessa forma que eu falei. E ali veio a primeira mentora na minha vida, que ela trabalha com o emocional, com o fortalecimento emocional baseado na palavra.
Então foi a primeira mentora que Deus trouxe para mim. E eu fui com ela um processo de... Foi ali que eu descobri o meu processo de identidade, que eu iniciei esse resgate da minha identidade de filha amada. E olha como que Deus, ele faz direitinho. É só submeter a ele, é só pedir pro papai, que ele traz certinho na ordem que a gente precisa. Então, naquele momento eu precisava o quê? Restaurar a minha identidade. Descobrir quem verdadeiramente eu era, filha amada de Deus. E foi essa mentora que me ajudou. Ali naquela primeira mentoria eu senti que já tinha ido até onde ela poderia me ajudar, né? E ela passou por esse processo todo de resgate da identidade, então fui até onde podia. Num segundo momento Deus me pede algo, eu falei, ok Deus, mas como agora? Aí quando Deus me trouxe, me fez um pedido, eu fui buscar numa pessoa e eu recebi um balde de água fria. Não atendeu às minhas expectativas. Por isso, gerenciar as nossas expectativas também. E nos submeter a Cristo. Então, falei, Deus, e aí, ó? Aqui eu não encontrei ajuda, mas se o Senhor tá me pedindo, o que eu vou fazer? Pra onde eu vou? Sozinho eu não consigo. Então, quem o Senhor vai me trazer? E aí, ele me trouxe a minha segunda mentora. Que foi o meu... Nossa, gente, ali foi onde eu fui mergulhar mesmo nesse universo. Conversão, arrependimento, perdão, libertação, família, tudo. Foram 30, quase 60 dias imergidas, assim, nisso, com a minha segunda mentora. Depois eu comecei a sentir uma necessidade muito grande de começar a mudar o meu posicionamento nas redes sociais. Mas eu ainda não estava entendendo essa coisa do propósito, do chamado de Deus para minha vida. E Deus me trouxe a terceira mentora. E aí essa terceira, ela é 100% também pautada na palavra, com ferramentas de coaching, tá? Por isso que eu falo, não é o problema, não é o coaching. O problema não é a ferramenta que a pessoa usa. O problema não é a técnica. O problema é onde está enraizado isso. Aonde está a base disso. E aí essa terceira mentora, ela entrou assim pra ir ainda mais profundo. E aí nas mentorias, era mentoria individual, nas mentorias individual, era o Espírito Santo, sabe? Era Jesus. Ela usava a ferramenta humana, a técnica ali da ferramenta do coaching, mas era em nome de Jesus. Então vocês pensem o potencial disso, gente. E aí ela trazia, e ela orava comigo, traz revelação, Espírito Santo, nessa ferramenta que nós vamos aplicar, e traz, e tal. E gente, foi sobrenatural. Foi sobrenatural que eu vivi nessa terceira mentoria. E ali eu descobri verdadeiramente o meu chamado. Ali eu descobri verdadeiramente o meu propósito. Foi um processo dolorido, de cura de raízes e dores ainda mais profundas, mas foi valiosíssimo. E aí onde eu fui conseguindo mudar o meu posicionamento aqui no digital, foi onde as coisas começaram a acontecer aqui no digital, que eu mudei a mudar. Só que depois passou um tempo e eu comecei agora, né, que é o processo que eu estou vivendo agora, e Deus já me trouxe a quarta pessoa aí que vai me ajudar neste novo processo. Porque, gente, a nossa vida, ela é de estações, ela é de ciclos. E para cada estação, para cada ciclo, para cada fase do nosso processo, Deus vai trazer uma pessoa diferente. Hoje vocês estão aqui nesse devocional, nesse processo, vivendo esse ciclo comigo. Quem vai estar dentro do desafio já vai intensificar um pouco mais isso. Mas daqui a pouco vocês vão precisar de algo talvez em outra área, que eu não vou poder com tanta maestria como uma outra pessoa auxiliar. Vou poder auxiliar? Sim, mas talvez não com tanta maestria. Então é procurar um outro profissional que tenha mais autoridade naquela outra área. Por exemplo, tá? Depois de descobrir tudo isso, curar as raízes, você vai lá, você precisa resolver sua vida financeira. Eu, Carol, posso te ajudar? Posso.
Vou te direcionar a fazer planilhas, a gerenciar, a pagar, nanã. Mas eu vou fazer com maestria, com excelência? Eu sou uma autoridade no assunto restauração financeira? Não sou, gente. E a gente precisa ter humildade para assumir isso. Não sou. Talvez um dia eu seja. Por quê? Porque lembra, onde Deus fecha uma ferida, Ele libera uma unção. Onde Deus fecha uma ferida, Ele abre um ministério. Onde Deus cura algo na sua vida, Ele libera uma autoridade para que você possa ser cura na vida de outras pessoas. Então hoje a área financeira é algo que eu estou num processo de cura. Mas eu ainda estou no processo. Eu ainda não estou curada. Eu ainda estou descobrindo como fazer isso. Então pode ser que Deus vai querer me usar nessa área também de finanças? Pode ser, mas não é hoje. Hoje Ele está me usando aonde? Restauração de identidade, de essência, de propósito. E dentro do empreendedorismo feminino. Como você ter essa mentalidade e trazer essa essência, essa identidade para o teu perfil do Instagram. Hoje é aqui que Deus está me usando. Então vê como tem espaço para todo mundo, em todas as áreas. Em um de seus livros, a Joyce Meyer, Joyce Meyer, que é autora do Campo de Batalha da Mente, declara que a nossa mente é de fato um campo de batalha. Às vezes recebemos uma mensagem com muita alegria, mas ao processá-la, somos bombardeadas por pensamentos negativos como: você não vai conseguir, isso está além da sua capacidade, ou coisa pior. Eu posso garantir que você não foi a única a passar por isso. Gideão teve a mente dominada por mentiras quando o Senhor escolheu para libertar o povo de Israel da opressão dos midianistas. Naquela ocasião, a única resposta desse homem foi alegar que era o menor de sua família e que não tinha estrutura familiar para abraçar aquele propósito. Não obstante, o anjo que lhe trouxera a mensagem respondeu: eu estarei com você nessa batalha. Tá lá em Juízes 6:16. Mulher, sinto o Senhor lhe dizendo agora: desejo que a sua mente seja um lugar de raízes profundas, onde eu possa plantar a minha palavra e a minha vontade. Para isso, ore com base na oração de Davi. Sonda-me, ó Senhor, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Tá lá em Salmos 139, para quem quiser ver essa mensagem toda. Gente, presta atenção em algo que eu falei para vocês no grupo ontem, mas existem pessoas que ainda não estão no grupo. Mulheres, quem quiser, entre no grupo, porque lá eu mando complementos, tá? Presta atenção nas orações que nós estamos fazendo. E a tendência é piorar primeiro para depois melhorar. Olha o que nós estamos pedindo para Deus nessa oração aqui. Sonda-me, ó Senhor. Senhor, me visita. Vasculha quem eu sou. Vasculha o meu interior. Olha dentro de mim e conhece o meu coração. Veja o que tem dentro do meu coração. Prova-me, me coloca à prova. Quando você fala para Deus, me coloca à prova, o que Ele vai fazer? Ele vai te provar. É o que eu venho falando todo o tempo. Nós estamos sendo provadas para ver se nós já estamos aprovadas e se nós podemos passar para o próximo nível. Deus só vai te entregar algo depois que você estiver aprovada. Você só passa para a próxima série, você só passa de fase, você só passa para o próximo capítulo, você só passa para o próximo módulo. Você na escola, você só vai para o segundo ano se você passar do primeiro. E para passar, você faz uma prova. Você só vai para a faculdade se você passar no vestibular. Você só entra num concurso se você passar na prova do concurso. E aqui é a mesma coisa.
Deus está nos provando em todo momento o nosso caráter, a nossa habilidade, o nosso fortalecimento emocional, as raízes dos nossos pensamentos, para saber se Ele pode entregar o próximo nível. Então hoje, o que nós não ainda temos hoje, o que eu, Carol, não consegui ainda hoje, das promessas que Deus já me fez, é por áreas em que eu ainda não estou aprovada. Porque Deus coloca a prova e eu reprovo. Então, quando a gente faz essa oração, não é que as situações vão parar, vão cessar, agora vai ser tudo lindo, tudo maravilhoso, não. Mas você vai começar a ter consciência das provas que Deus vai te colocar e aonde você ainda precisa avançar, aprofundar, mergulhar. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Então me prova, traz situações, Pai, para me provar, para ver se eu já avancei, para ver se eu tô aprovada, porque eu quero ir pro próximo nível, eu quero avançar, eu quero conquistar as coisas que o Senhor me promete. Eu quero ter essa abundância, eu quero ter essa prosperidade, eu quero viver essa restauração. Então, o que eu ainda preciso melhorar? Para eu saber o que eu preciso melhorar, eu preciso de uma situação ali para ver o que ainda não tá bom. Lembra que eu contei ontem da situação que eu e as meninas nos perguntamos ali? O que Deus está querendo tratar em nós com toda essa situação? E ontem a minha chave caiu na live. E ontem à noite, mais uma vez, Deus me trouxe mais uma vez uma prova numa área em que eu tô batendo cabeça, gente. Eu tô batendo cabeça numa área aqui da minha vida que toda vez que eu sou provada, eu mostro para Deus que eu não estou aprovada. Enquanto eu não estiver aprovada, Ele não vai mudar aquela situação. E ontem ficou claro para mim. Por quê? Porque eu tenho feito essa oração. Porque eu tenho pedido. Toda vez aqui com esse devocional tá me ajudando demais. E é o que eu desejo para vocês também. Deus responde, Deus mostra, Deus revela, Deus traz. Porque ontem, quando aconteceu a situação, eu tava conversando com uma pessoa no WhatsApp e aconteceu uma situação, aquilo me desestruturou emocionalmente. E aí eu comecei a rebater, eu comecei a reivindicar. Tá tudo linkado com o que eu falei pra vocês ontem. Sem mandar textão, sabe? E ali eu parei e eu falei, olha aqui. Olha aqui, Carolina. Aonde você ainda não está aprovada. E aí eu comecei a chorar e entregar para Deus. Eu ajoelhei naquele mesmo momento e eu comecei a entregar para Deus. As crianças já estavam dormindo, Sofia. Eu comecei a entregar para Deus, porque ali eu tive a consciência. E quando nós temos a consciência de onde está o nosso erro, a gente entrega. Então eu comecei a entregar, comecei a falar, eu comecei a pedir exatamente isso. Guia-me pelo caminho eterno. Conhece os meus pensamentos, vê se há algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Deus, eu já sei que eu preciso ser tratada aqui. Eu já sei que eu preciso do teu tratamento nessa área. Eu já sei que eu preciso ser assim, assim, assim. Me ajuda. E aí, gente, olha a importância do devocional. Eu comecei a pedir diferente dessa vez. Onde está, Pai, a raiz de tudo isso? Espírito Santo, revela para mim onde está a raiz dessa necessidade de aprovação por parte dessa pessoa. Aonde está a raiz disso? Porque eu preciso tratar na raiz, gente. Não é só eu segurar a minha boca na hora de responder, mas é na raiz. E eu comecei a falar, Deus, mostra pra mim na raiz, aonde tá a raiz disso. Mostra pra mim, Pai, eu quero ser tratada, eu quero modificar isso, eu tô pronta pra avançar, eu quero. Você pede, você fala que você quer. Mostra pra mim aonde está a raiz disso que eu preciso modificar, porque eu quero avançar, eu quero passar nessa prova. Eu não quero mais ser assim. Eu quero mudar o meu relacionamento com essa pessoa. Eu quero mudar as atitudes que eu tenho com essa pessoa. Eu quero olhar essa pessoa com os olhos de Jesus. Eu quero amar essa pessoa como Jesus amou, como Jesus ama essa pessoa. Então me ajuda. Aonde está a raiz? E ali eu fiquei. Eu fiquei até eu sentir aquela calma, aquela paz.
E aí, depois que você faz essa oração, o que você faz? Você continua na busca. Hoje você vem, você faz o devocional, você ora de novo, você vai pedindo, vai orando. E aí, você continua. E aí, Deus, daqui a pouquinho, Ele traz uma nova prova com aquela mesma situação, com aquela mesma pessoa. E aí, é um processo. Então, a tendência, às vezes, é ficar pior, para depois melhorar. Mas entendam, é o processo. E os ciclos repetitivos que você tem vivido, o padrão de repetição, a repetição de ciclos na sua vida, ela está relacionada a raízes que você ainda não olhou. Então, se tem algo na sua vida que se repete todo o tempo, né? Ai, dívidas, eu pago uma dívida, aparece outra. É um ciclo que é a minha vida de dívidas que eu não sei. É a raiz. Talvez está também em aprender a gerenciar as finanças e tudo mais. Mas o que tem na raiz disso? O que está lá na raiz que precisa ser tratado? Vai buscar. Pede para Deus. Pede para Deus sondar o teu coração. Lembra que eu venho falando para vocês? O Espírito Santo, ele é um lorde. Ele não invade ninguém. Ele não invade a casa de ninguém. Jesus não sai entrando sem ser convidado. Você precisa convidá-lo. Você precisa falar para ele. Sonda-me, entra, vasculha o que tem dentro de mim e me ajuda. Vai trazendo para a superfície aquilo que eu preciso ver e eu não estou vendo ainda. Eu preciso da sua ajuda. Vá fazendo essas orações. Vá orando isso a Deus. E quando Ele trouxer, você entra em ação. Porque ontem, quando caiu aquela consciência ali, de que aquele era o ponto, fiz a oração e tal, mas agora eu entro em ação. Para fortalecer ainda mais o meu emocional, encontrar a raiz disso. Oração. Orar e entrar em ação. Lembre-se sempre disso. E vamos fazer nossa oração de hoje para seguirmos para essa quarta-feira maravilhosa. Querido Deus e Pai, é com grande alegria, gratidão no nosso coração, que nós queremos te agradecer por tudo o que o Senhor tem feito no nosso meio. Nós queremos te agradecer pela oportunidade de termos acordado no dia de hoje, de podermos estar aqui nesse devocional, Pai. Todas essas mulheres que estão aqui ao vivo, que estão assistindo gravado, eu te louvo e te agradeço pela vida de cada uma. Eu te agradeço pela oportunidade de estarmos tendo contato de uma forma tão profunda e tão linda do que o Senhor tem para nos entregar. Nós consagramos, Senhor, a Ti no dia de hoje, nessa quarta-feira. Consagramos o nosso trabalho, consagramos o nosso dia, consagramos todas as ações que nós vamos fazer, consagramos todos os negócios que nós vamos fechar, consagramos a nossa família, a nossa casa, os nossos filhos. Que os Teus anjos estejam acampados ao nosso redor, ao redor de nossas crianças, ao redor das nossas famílias, ao redor das nossas casas e ao redor dos nossos negócios. Que caia por terra toda ação que o inimigo queira fazer em nossa vida. Que caia por terra toda seta inflamada que o inimigo queira lançar na nossa mente. E que a partir deste momento, Pai, nós possamos estar atentas e que o Senhor nos ajude a modificarmos a nossa mentalidade, a termos uma mentalidade do reino. Nós queremos, nós desejamos, nós clamamos do fundo do nosso coração para que possamos ser mulheres edificadas no Senhor, para que possamos ser mulheres de Deus, para que nós possamos ser a mulher de Provérbios 31 e que nós possamos cumprir o propósito e o chamado ao qual o Senhor desenhou para cada uma de nós desde o princípio. Nos ajude, nos sustente, Pai. Nos dê força e coragem em Cristo para sermos aquilo que o Senhor nos chamou para ser. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, nós te louvamos e nós te pedimos. Amém. Amém, mulheres. Vamos com a graça de Deus e até amanhã, às 8 horas.